Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a NR35, trabalho em altura. Consideramos trabalho em altura aquele que é realizado acima de 2 metros do solo. Todo trabalho em altura deve ser realizado por profissional autorizado pela organização, que seu estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado por médico como apto para executar as atividades em altura. Nós temos algumas condições que são impeditivas para a realização do trabalho em altura, como, por exemplo, condições físicas que impedem o trabalho em altura, como labirintite, chuva ou ventos, as condições climáticas, animais peçonhentos no local e as condições mentais, psíquicas do colaborador. Nós vamos agora ver algumas orientações para o trabalho em altura e alguns tipos de nós que nós podemos estar fazendo para ancoragem. Equipamentos de proteção para trabalho em altura. Capacete de segurança com jugular. Cinto de segurança tipo paraquedista. Sua função é distribuir a força de impacto através do corpo. Por isso, todos os acessórios do cinto de segurança devem estar corretamente presos ao corpo. O cinto paraquedista tem a finalidade de proteger o colaborador dos riscos gerados por uma queda, atenuando possíveis lesões. O cinto paraquedista tem de ser inspecionado antes de quaisquer serviços onde serão utilizados. Talabarte em Y, com absorvedor de energia. Corda semiestática. Trava-quedas. É o dispositivo de segurança preso ao cinto de segurança modelo paraquedista que mantém o trabalhador conectado a um cabo-guia. Cabo de aço ou corda, utilizado com cinto paraquedista com laço frontal. Cinta de ancoragem sling. Mosquetão de aço automático de dupla trava ou de rosca. Trabalhos com escadas duplas. As escadas devem ser completamente abertas antes do uso. Também devem ter dispositivos para manter a sua abertura constante. Trabalhos com escadas portáteis. Ultrapassar 1 metro do ponto de apoio. Estar com um ajudante para segurar a escada. Quando não for possível, amarrá-la. Estar amarradas. Subir ou descer de escadas devagar, voltando sua frente para os degraus, utilizando ambas as mãos. Subir no máximo até os 2 últimos degraus da extremidade. Materiais e ferramentas em estojos apropriados que deverão ser içados em bolsas ou outros recipientes semelhantes. Devem ter sapatas de borracha. Estar apoiadas em piso plano e resistente. Movimentar a escada somente quando tiver descido. Importante, para trabalhos elétricos, usar escada com isolamento. Trabalhos no telhado. Pise somente sobre os caminhos demarcados. Certificar-se das condições das telhas, rachaduras, trincos, etc., antes de pisar nelas. Importante, em dias com incidência de chuva ou descargas atmosférica e após ocorrência de chuva, não será permitido realização de serviços nos telhados. Trabalhos com andaimes. Os andaimes têm de dispor de dispositivos que impeçam deslocamentos laterais, piso de trabalho antiderrapante e nivelado, intertravamento na parte inferior dos pranchões, estar amarrados acima 5 metros. Materiais e ferramentas devem estar organizados sobre andaimes. Importante, movimentação ou montagem de andames próximo a instalações elétricas energizadas somente podem começar após o aterramento e o escoramento do andaime. Os andaimes também devem dispor de guarda-corpo com 1,20 metros, travessão inferior de 0,70 metros, rodapé de 0,20 metros de proteção em toda a sua extensão, escada de acesso do piso ao nível de trabalho. Importante, movimentar o andaime somente após todos os trabalhadores terem descido. Olá, eu sou Ricardo Moraes e hoje eu vou dar dicas de como fazer alguns nós de ancoragem, certo? Que não vai tirar a força, que não vai tirar tanto a força da sua corda, certo? O primeiro nó que eu quero explicar para você é o fiel, ou chamado nó de porco. Ele é bem simples de fazer. Nessa posição, eu dou essa volta aqui por dentro, essa aqui por fora e uno, certo? E uno, certo? Eu estou com o nó pronto, certo? Eu estou com o nó pronto. Se eu fizer isso, um por dentro, outro por fora e fizer isso, eu nada mais nada menos que dei
2 voltas na corda, certo? Então o que eu preciso fazer é juntar as laçadas uma do lado oposto da outra, e aí eu tenho o nó de porco ou nó fiel. Existem outras formas simples de fazer, mas essa é a que eu indico, certo? E essa é para um tipo de ambiente que você vai colocar. Se você já tiver uma estrutura aberta, que você possa colocar e poder apertar, né? Assim, quando a estrutura é fechada, você vai precisar fazer ele de outra forma. Mas vamos para a outra maneira de fazer esse nó. A outra maneira de fazer esse nó é que a gente chama de fazer ele guiado, que é o quê? Utilizar a extremidade da corda para fazer o nó, certo? Então eu dou uma laçada e o lado oposto da laçada que eu dei, eu faço a outra laçada igual, e aí eu tenho o nó fiel feito aqui na estrutura. Repetindo, vou dar uma laçada, né? A corda veio aqui por baixo, e aí eu vou fazer a laçada por cima. Se eu vier com a corda por cima, eu vou fazer a laçada embaixo, certo? Então, continuando aqui, ó, vou fazer isso e ela vem aqui, tá? É importante finalizar esse tipo de nó com essa laçada aqui simples no final, certo? Então, nó fiel para ancoragem. Agora eu vou ensinar para você o 8 duplo, certo? O 8 duplo ele também vai servir para ancoragem, certo? Onde você já tem uma estrutura montada com uma fita e um mosquetão, e aí você faz o 8 e clipa no mosquetão, fecha, e aí pode utilizar o resto da corda como linha de vida, certo? O 8 duplo ele é feito da seguinte maneira, certo? Então pega a corda assim, forma simples de fazer, certo? Percebe que o nó ele fica como 8, certo? Eu vou fazer de novo de uma outra forma, certo? Coloca essa parte para trás, que aí eu vou garantir que a parte maior ela fica por cima, certo? Certo? E alguns pontos a ser observado nesse nó é o seguinte: isso aqui ficar nessa média de 1 palmo, isso aqui também não muito maior do que isso, só que a principal característica é que a corda que vai receber tracionamento, ela fique, certo, por cima, porque quando ela receber tracionamento, ela vai acochar todo o nó, certo? Então fica a dica que esse nó é o 8 duplo. Então quando você tiver com ponto de ancoragem, lá que você vai montar com fita, tá? É só chegar e clipar e fechar o mosquetão, e você tem a linha de fita, certo? 8 duplo. Agora eu vou ensinar como fazer o nó 8 duplo guiado. Quando você tiver com ponto de ancoragem, lá que você vai montar com fita, tá? É só chegar e clipar e fechar o mosquetão, e você tem a linha de fita, certo? 8 duplo. Agora eu vou ensinar como fazer o nó 8 duplo guiado, certo? Então antes de passar para a estrutura, né, como eu falei anteriormente, às vezes a gente não tem a estrutura aberta para a gente clipar ou coisa assim, então a gente vai usar uma estrutura fechada como essa. Então como fazer? Primeiro a gente vai fazer ele simples, a gente faz da seguinte forma, certo? 2 voltas na corda, passa ela dentro aqui, certo? Agora que eu tenho a base do nó, eu venho para a estrutura, dou a laçada que eu preciso, seja na estrutura pequena como essa, seja num pilar, né, de uma obra, certo? E aí eu vou seguir o contorno que já está pré-estabelecido aqui com o 8 simples que eu fiz, certo? Então deixa aqui no tamanho que precisa ser, vendo que eu vou seguindo aqui o contorno da corda, né? Dá a volta aqui, ó,
e vem aqui e desce aqui. Isso. Lembrando que aqui, da mesma forma, a corda, né, que vai receber tração, ela está por cima do nó, né? Ou seja, quando ela for tracionada, ela vai puxar todo o nó. E o nosso vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, podem me procurar, tá? Até a próxima!